Gente, que alegria, que coisa linda é hoje fazer parte dessa igreja. Na verdade, eu e minha família estamos há quase, acho que 5 meses aqui na IBA e confesso que é uma igreja assim tão apaixonante, né? E rápido, de forma rápida, a nossa família se conectou a essa família e, nossa, parece que eu não estou há 5 meses, parece que eu já estou há anos aqui. E para mim é um motivo de muita alegria poder estar tendo essa oportunidade aqui na minha igreja, né? Poder falar de Jesus é uma coisa que a minha casa sempre vivenciou, né? Na verdade, eu carrego comigo a unção, né, do pastoreio, né? Mas vocês querem saber? Eu nunca pedi isso a Deus, né? Eu nunca pedi nada a Deus. Eu sempre servi a Deus, eu e minha família, mas sempre queríamos fazer para Deus a sua obra, né? Ajudar a igreja, a cuidar da igreja, a tudo, mas Deus ele tem os seus propósitos, né? E a gente nunca entende. É melhor a gente obedecer. Amém? Bom, meu nome é Renato Ferreira, para quem não me conhece, sou casado com Sandra Ferreira, acho que eu sempre erro, mas fazem 19 anos, 19 anos, vai fazer 21, mas o homem sempre dá gafe, o senhor está rindo, né? Mas assim, do nosso amor, Deus nos presenteou com 2 filhas, lindas filhas, a Letícia e a Laura. Hoje a Letícia trabalha já na Igreja Atitude aqui, né? E eu estou muito feliz. E a Laurinha, que tem 13 anos de idade. E, nossa, falar da minha família é um motivo de muita alegria. Eu quero, sem mais delongas, também agradecer a oportunidade, a senhora, como minha esposa falou, a sua graça, Jaqueline. Nossa, a Sandra falou tanto, falou assim, amor, você precisa conhecer a Jaqueline. Jaqueline é um amor, e eu vejo de forma clara e palpável Deus na sua vida. Que Deus possa te guardar o ministério que está sob as suas mãos e que a senhora frutifique a 100 por 1 nesse lugar. Esse é o desejo de todos nós, né? Quem conhece o nosso pastor e ouve o pastor Josué ministrando, falando, né? O amor que ele tem por vidas é uma coisa assim tão extraordinária. Então é isso. Sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, a qual escreve o livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Quem tiver de posse da sua Bíblia, por favor, abra, para que a gente possa ler o texto e ter algumas lições sobre ele. Eu quero agradecer a todos aqui. Muita gente eu estou conhecendo, né? Hoje eu faço seminário Querigma aqui na igreja também. E eu quero tudo, eu quero viver tudo aqui dentro desse lugar. Todos acharam? 2 Reis, capítulo de número 4. Diz assim o texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos,
e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a porta a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus 2 filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Versículo 6. E sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: vai e vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Curve sua cabeça, eu quero só agradecer a Deus. Pai, em concordância com aquilo que já foi dito e feito aqui nesse lugar, nessa hora eu me coloco à disposição do teu Espírito, que o Senhor possa ministrar através da minha vida, mas primeiro em mim. Que a tua palavra, Senhor Deus, atinja o alvo nesse culto. Que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto a qual acabamos de ler, de 2 Reis, capítulo de número 4, nos traz uma história a qual a gente pode pegar algumas lições para as nossas vidas, né? Eu falo para a melhor idade. E, na verdade, hoje, encarar a idade, né, com a experiência da vida é fundamental para que a gente consiga viver em uma sociedade tão, né, tá tão difícil hoje, os dias de hoje, de se viver, porque a gente precisa se agarrar a Cristo, né, que é o autor e consumador da nossa vida. E analisando o texto, a qual diz a palavra de Deus, havia uma mulher que ela tinha a sua família, seus filhos. Eu quero conjecturar, sem ferir o texto, que era uma família de forma normal, né? Marido, mulher e filhos. O texto a qual acabamos de ler, no versículo 1, essa mesma mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, ela está passando uma necessidade. Ela estava sendo abordada todos os dias por um credor. A Bíblia diz que a história do povo judeu era que toda mulher que era viúva, ela era apontada sobre a sociedade. A sociedade não respeitava a mulher que era uma viúva. E, na verdade, essa mulher, a Bíblia fala que ela sabia quem era o seu esposo. O seu esposo era um homem de Deus. Ele servia a Cristo Jesus. Só que após a sua morte, ele deixa dívidas. E a cobrança, quando chegava em sua casa, e ela não tinha recursos para pagar, o credor queria, como parte do pagamento, os filhos dessa mulher. Porque os filhos serviriam como escravos para aquele credor, em parte daquilo que se devia. Pois bem, essa mulher, ela toma uma atitude. E qual atitude? Essa mulher vai procurar um profeta chamado Eliseu. Eliseu, ele era um profeta respeitado em Israel. Quando essa mulher encontra Eliseu, ela diz a Eliseu sobre algo que talvez Eliseu sabia. A mulher era uma mulher desse homem que havia falecido, e Eliseu era o profeta a qual o marido dela servia. A questão de princípios de autoridade é importante entender isso. Porque quando a mulher aborda Eliseu, ela testemunha quem era o marido dela para Eliseu. Ela diz a Eliseu o seguinte: o meu marido, está no versículo 1, o meu marido
teu servo, ele morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. A primeira aplicação que eu consigo trazer para nossas vidas nessa manhã, de quinta-feira, a qual eu tenho essa imensa oportunidade, e grato sou a Deus por ela, é essa. A mulher não chega dizendo para Eliseu em lágrimas: eu preciso pagar a dívida. A mulher não chega para Eliseu dizendo: a cobrança chegou na minha casa e eu não tenho como pagá-la. Não. A mulher chega a Eliseu dizendo: o meu marido era teu servo e ele temia ao Senhor. O que aquela mulher ela leva para Eliseu era: o meu marido era servo de Deus, ele servia ao Senhor, ele temia ao Senhor. E a primeira aplicação que eu posso trazer para as nossas vidas é que todos nós precisamos manter esse testemunho de seguir em conhecer e temer ao Senhor. Porque a obediência a Deus é o princípio de toda sabedoria. Aquela mulher, levando esse testemunho, seu marido, ao profeta Eliseu, ela estava dizendo: olha, eu reconheço que o meu marido sempre serviu a Deus, ele temia a Deus, e nesse momento eu estou em casa com os meus filhos e não tenho como eu pagar a dívida. Na verdade, a figura patriarcal, que era o seu marido, que provinha os recursos daquela casa, já havia faltado. E aquela mulher estava na dependência de atender aquilo que ela devia, mas não tinha recursos. Pois bem, o que eu quero dizer nessa manhã, essa mensagem, é que Deus sabe a hora de manifestar o seu milagre em nossas vidas. Nas nossas vidas está tudo no controle de Deus. Olha, eu falo para pessoas aqui que têm a idade de ser minha mãe. E difícil é nós nos encontrarmos em situações que a gente olha e você não vê como resolver, mas o Deus que está no céu e que contempla a nossa vida de uma forma sobrenatural, ele sabe como resolver. Quando Eliseu recebe essa informação, Eliseu faz uma pergunta a ela. Eliseu diz àquela viúva, versículo de número 2, eu disse: que te hei de fazer? Dize-me o que você tem em casa. E a mulher, quando Eliseu faz essa pergunta, ela olha para ele e diz: eu não tenho nada em casa. Talvez a pergunta de Eliseu fosse de forma redundante. Porque se todo dia você tem alguém batendo na sua porta, cobrando alguma coisa que você precisa, você já vasculhou tudo, já olhou tudo, você não tem nada no banco, você não tem nada em casa. O que você tem de herança são seus filhos, porque a realidade é que o seu marido havia morrido. Então a esperança de recurso já não havia dentro de casa. Quando Eliseu faz essa pergunta a essa mulher, dizendo: o que você tem em casa? Ou o que hei de fazer por você? Ela fala assim: eu não tenho nada. O que eu tenho somente é uma vasilha cheia de azeite. Talvez aquilo que a gente
acredita que não seja nada, para Deus é o suficiente para que Ele conclua o milagre em nossas vidas. Você consegue perceber isso no texto? Quando ela diz que eu não tenho nada, a coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Eliseu olha para ela e diz, no versículo 3, obrigado. Então, vai e peça emprestado aos seus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Eliseu passa uma informação para aquela mulher. Já que você tem somente uma vasilha de azeite em casa com seus filhos, ok. Então você vai voltar para sua casa e você vai aos seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Mas não peça poucas, peça muitas vasilhas. Eu acho interessante a Bíblia e a riqueza que contém sobre as Escrituras. Porque quando aquela mulher recebe essa informação, você volta para casa e peça emprestada vasilhas aos seus vizinhos. O que eu aprendo nesse versículo também é que aquela mulher tinha uma história aonde ela morava. A sua geografia testemunhava de forma clara quem ela era. Talvez os seus vizinhos não conheçam a fundo a sua vida. Talvez os seus parentes não conheçam a fundo a sua história. Mas sempre haverá alguém próximo a nós, porque aqui a gente aprende tanta coisa que a gente consegue aplicar dentro da nossa própria igreja, que é a questão do discipulado, que é a questão da gente poder pregar o evangelho às pessoas. Talvez você não consiga pregar de forma clara a palavra de Deus, mas a sua vida é um testemunho. O comportamento da sua vida, da sua família, ressaltam ao Deus que você serve. A forma como você se comunica dentro da sua sociedade, dentro da sua vizinhança, na geografia onde você mora, você reside. A sua família é uma plataforma que inspira a outras pessoas. Quando Eliseu manda essa mulher voltar para casa e pedir prestado as vasilhas, Eliseu estava dizendo para ela, talvez a vergonha que você carrega todos os dias, batendo na sua porta, cobrando uma dívida que você não tem condição de pagar, e os seus vizinhos veem todos os dias essa vergonha, vão ser esses vizinhos que vão servir a você, porque os mesmos que veem a vergonha, verão o que Deus fará na sua vida. Você consegue entender como Deus trabalha? Talvez, se a altivez estivesse imbuída nessa mulher, ela não teria coragem de pedir emprestado a ninguém. Talvez, se essa mulher não tivesse relacionamento com as pessoas que ela morava próximo ali, ela não teria coragem de pedir emprestado. Quando o profeta de Deus manda ela pedir emprestado, ela não teima, ela vai e faz. Essa mulher pega emprestadas vasilhas com seus filhos, ela leva para dentro da sua casa e o profeta de Deus dá uma outra direção. O Eliseu deu a seguinte instrução àquela mulher: após você pegar todas as vasilhas, você vai colocar dentro do quarto. E quarto lembra a todos nós que servimos a Deus, o texto a qual Jesus escreveu a Mateus,
capítulo de número 6, quando Jesus nos ensina a orar. A relação do quarto é uma relação de intimidade. Quando aquela mulher leva com seus filhos as vasilhas para dentro do quarto, o profeta tinha dito, quando você colocar as vasilhas dentro do seu quarto, você fecha a porta. E você e seus filhos começam a derramar o azeite que você tem, a única coisa que você tem, sobre essas vasilhas. Daí, eu começo a conjecturar, aplicando para todos nós nessa manhã. Talvez o milagre que você sonha em viver, Deus fará você ainda viver ainda esse ano, eu creio nisso. Talvez a esperança que não havia na vida daquela mulher, naquele dia Deus tinha marcado uma data. Aquilo que era vergonha para a sua vida, após o cobrador, o credor, porque na verdade quando o credor ia até aquela mulher, e ela dizia que não podia pagar a dívida, na verdade o credor queria os filhos. Então, os filhos ela não queria dar, porque esse nosso comportamento também traz reações a Deus do céu. Talvez aquilo que a sociedade não acredita mais, talvez você possa ter filhos que os seus joelhos têm clamado todos os dias, vivendo uma vida que não é aquilo que você criou, não é a maneira que a senhora pensa, que o Senhor pensa, que eles vão poder, viver e dar o prazer de uma criação saudável e uma sociedade completamente corrompida com o pecado. A gente tem sonhos com os nossos filhos, mas aquela mulher disse, eu sei que meu marido morreu e ainda existe dívidas, mas os meus filhos não farão parte desse pagamento. Eu creio naquilo que a Bíblia diz, eu creio que Deus fará algo em meu favor. Aquela mulher creu. E assim precisa ser a nossa vida. Quando dentro do quarto, ela olha para os filhos, eu quero conjecturar assim, e diz, a porta do quarto está fechada. E os filhos talvez perguntam a ela, mãe, e agora? Pegamos vasilhas emprestadas com todos os nossos vizinhos aqui, mãe. Aquele moço falou que ia voltar mais tarde. Eu sei que a senhora não aguenta mais. E o dinheiro a gente não tem para poder pagar, né, mãe? Talvez aquela mãe aflita disse para eles, eu creio em Deus. Eu creio na palavra que disse o profeta Eliseu. Eu creio naquilo que o seu pai sempre fazia quando criaram vocês. E o que o profeta mandou fazermos, nós iremos fazer. Talvez aquelas crianças precisavam de uma experiência sobrenatural. Talvez aquilo que a gente não acredita mais é o momento que Deus se levantará do céu para fazer acreditar, fazer a nossa fé permanecer em Deus. A nossa vida tem um governo, tem um comando. Deus está na nossa vida. Deus está na nossa frente. E quando aquela mulher começa a derramar o azeite naquelas vasilhas vazias, e elas iam se enchendo, eles iam tirando, colocando para o lado. Mas mãe, como é que isso está acontecendo? Talvez, eu quero imaginar, porque milagre não se explica, milagre se vive. E aquela multiplicação acontecendo, e aquelas crianças vivenciando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Sabe, irmãos,
Deus nos faz tantos milagres, tantos livramentos, que a gente às vezes nem vê nada. Tem livramento de morte que a gente recebeu de Deus, que só na eternidade Ele vai nos dizer. E a gente precisa agradecer tanto a Deus, tanto a Deus. Hoje eu vejo a idade que hoje eu tenho, e lembro-me da minha infância, quando meu pai me ensinava os caminhos de Deus, falando, olha, eu preciso te ensinar a pescar. Uma das coisas que meu pai sempre dizia, quando eu era pequeno, eu e meus irmãos, ele dizia para mim, Renato, Ricardo, eu preciso te ensinar a pescar. Aí eu olhava para o meu pai, era domingo, um sol quente, como está aí fora, olhava para o meu pai e ouvia meus amigos brincando de bola, e eu olhava para o meu pai e falava, pai, mas o senhor vai fazer o quê? O senhor está indo para onde? Aí meu pai, eu estou indo para a igreja. E você vai comigo. Eu falei, não, pai, mas os meninos estão brincando de bola. Aí meu pai falou, não, você não está entendendo. Você não está... Você hoje vai chorar porque eu estou te levando para a igreja. Mas amanhã você irá agradecer. Porque o caminho de Deus eu preciso te ensinar. Quando meu pai dava a mão a mim e ao meu irmão, quando nós saíamos do portão, eu lembro que os meus amigos, todos eles jogando bola na rua, aí olhavam para mim, vai filhinho de papai, não está jogando bola. Aí meu pai, não olha para trás, vamos, eu preciso te ensinar um caminho. E hoje, com 48 anos, eu chego no lugar onde eu já morei, e eu tento procurar os meus amigos. Eles se escondem de mim. Muitos deles têm vergonha, outros já não estão vivos. Mas eu agradeço toda a instrução que o meu pai pôde me dar. Porque tem coisas que somente Deus faz por nós, né? Voltando ao texto. Aquelas crianças começam a ver praticamente todas as vasilhas sendo cheias. E quando eu acredito que um dos seus filhos pega a última vasilha e coloca para a mãe derramar o azeite, ele olha, mãe, essa é a última vasilha. A mãe olha e diz, você está falando sério? Não existe mais vasilhas, mãe? Já não existe mais vasilhas, já estão todas cheias aqui dentro do quarto. Aí ela, meu Deus! Quando ela acaba de derramar, diz a Bíblia que o azeite para. O que eu aprendo nesse texto é que, independentemente da sua necessidade, Deus sempre terá a medida da sua fé. Se houvesse mais vasilhas, o azeite não pararia de ser derramado. Mas como a medida da quantidade de vasilhas que havia dentro daquele lugar se acabou, o azeite parou de derramar. Caminhando para o final dessa mensagem, aquela mulher fez tudo que o profeta havia instruído. Uma das coisas que a gente pode aprender também, como é importante obedecermos a palavra da nossa autoridade espiritual. Estar debaixo de autoridade espiritual é um dos grandes princípios a qual Deus, Ele respeita. Como é importante estarmos debaixo de autoridade, reconhecer a nossa liderança, os nossos pastores,
Porque só assim a gente vai conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para nossas vidas. Caminhando para o final, versículo de número 6. Diz assim: E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: Vai e vende o azeite e paga a sua dívida. Quando o azeite parou, aquela mulher foi novamente a Eliseu e disse: Profeta Eliseu, toda a instrução que o Senhor me deu, eu fiz. E a minha casa, dentro daquele quarto, a qual o Senhor nos instruiu, eu e meus filhos vivemos algo sobrenatural. A única vasilha que eu tinha em casa, e que o Senhor me disse para pedir emprestado aos meus vizinhos, eu fiz. E Deus multiplicou o azeite que eu tinha. O profeta olha para ela e diz: É mesmo? Agora faz o seguinte: pega as vasilhas, vende e paga a sua dívida. E você e seus filhos desfrutem do que sobrar. Aquilo que era vergonha para a vida daquela mulher naquela sociedade, naquela vizinhança, todos os seus vizinhos precisaram ver, porque o lugar que era o lugar de cobrança, de vergonha, eu acredito que virou um grande mercado de azeite. A mulher estava anunciando que estava vendendo azeite. E como é importante na nossa vida ter o azeite de Deus na nossa vida. Quando temos a unção de Deus na nossa vida, quando temos a presença de Deus na nossa vida, quando carregamos Deus na nossa vida, quando a gente carrega Deus na nossa vida, nós, de forma involuntária, atraímos os nossos vizinhos, atraímos as pessoas para perto de nós. Talvez se eu for conversar, eu gosto muito de conversar com pessoas que têm muito mais experiência do que eu, porque como eu aprendo, como eu sei princípios de autoridade, de pedir bênção, coisas que, hoje, nos dias de hoje, você quase não vê a pessoa pedir bênção. Mas há um princípio nisso. Há uma chave de Deus quando você reconhece a pessoa, a autoridade. Eu peço bênção. Para alguns, eu peço assim: coloca a mão na minha cabeça e me abençoa. O senhor ou a senhora pode orar por mim? A chave de Deus. O caminho que eu estou trilhando, talvez a pessoa que eu pedi bênção já passou muito e fala: meu filho, não vá por esse caminho, porque você vai se estrepar. Então, como é importante você respeitar as pessoas que têm mais experiência que você e saber honrá-las. É um princípio, uma chave. Eu quero pedir perdão se eu falei alguma coisa errada aqui, porque eu respeito muito. Então, quando a mulher diz para Eliseu: tudo que o Senhor me instruiu, nós fizemos. E o azeite, de forma sobrenatural, foi multiplicado. Eliseu falou: não tem problema, venda tudo e do resto você viva. Aí eu acredito que todos os vizinhos tiveram que ver. Essa mulher passava necessidade. As crianças viviam na rua, pedindo tudo emprestado.
não havia nada depois que o marido dela morreu. Aí agora vê um grande fluxo de gente pedindo azeite para ser comprado, o credor pago, os filhos dela dentro de casa. Aquela casa que era uma vergonha virou um holofote de glória. Então, é verdadeiramente o que a Bíblia diz, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Aquilo que o nosso adversário tem feito diante de nós como uma vergonha, Deus vai pegar essa acusação e vai transformar em glória para as nossas vidas. Eu termino te dizendo, com muito respeito, no que está escrito em Lamentações, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. A semente que plantamos hoje, ela vai se multiplicar até 1000 gerações. Talvez o que você não viva ainda em vida, o seu filho viverá. Se o seu filho não viver, os seus netos viverão. E o nome do Senhor será glorificado. Você acredita nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade nessa casa, que eu muito agradeço a Deus, de Deus ter me plantado nesse lugar, a mim e a minha família. É uma honra servi-los, é uma honra poder cultuar a Deus com vocês, e é uma honra fazer parte dessa família. Deus abençoe a melhor idade, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.